A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, estamos fazendo mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical desta semana, que por sua vez estamos na lição número 4, onde falaremos a respeito da temática como se conduzir na caminhada. É o tema desta semana. Lição número 4 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, onde será realizada na maioria das igrejas neste domingo, dia 28 de abril de 2024, segundo trimestre. Comentada pelo pastor Osiel Gomes, líder da Assembleia de Deus em Pirirical, no Maranhão. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo número 5, versículos número 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Essa é a nossa leitura em classe, de onde tiraremos como base como se conduzir na caminhada. Caminhada rumo ao céu. Então, falaremos nessa aula a respeito de conduta cristã. Como um cristão deve viver, deve se conduzir nesse caminho rumo ao céu. No primeiro tópico, já entrando na lição, no primeiro tópico nós temos o padrão de conduta na caminhada cristã. O padrão de conduta na caminhada cristã. Estamos falando como se conduzir na caminhada, como o cristão se conduzir na caminhada. E nessa aula nós teremos, já no primeiro tópico, como o padrão de conduta na caminhada cristã. Quem é esse padrão de conduta que o cristão tem que ter como exemplo, como modelo, como padrão, para que ele possa se conduzir nessa caminhada rumo ao céu? Então, o padrão de conduta na caminhada cristã. No subtópico número 1, nós temos Jesus como nosso padrão de conduta. Então, o padrão de conduta na caminhada cristã é Jesus. O cristão, ele tem e terá na caminhada o padrão a imitar, sendo este padrão de conduta o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus como nosso padrão de conduta. Jesus como nosso padrão, como nosso modelo, como nosso exemplo de conduta. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Jesus é essa base consagrada, é essa base de comparação, é essa autoridade oficial, é esse verdadeiramente exemplo a qual nós devemos seguirmos. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 13, versículo número 15, falando sobre o padrão de conduta, sendo ele esse padrão de conduta,
de todo e qualquer cristão na caminhada rumo ao céu, ele disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, Jesus é esse padrão a ser imitado, a ser verdadeiramente copiado, a ser comparado. A sua, a minha, a nossa conduta tem que ser comparada à conduta do Senhor e Salvador Jesus. Jesus é esse padrão a ser verdadeiramente seguido. Então, como é que eu estou me conduzindo? Como é que você está se conduzindo? Dá para comparar com Jesus? Porque Jesus ele deu exemplo em que? Exemplo em humildade. Ele disse em Mateus 11:29, aprendei de mim. Jesus dizendo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui em João 13:15, ele disse, olha, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, como eu procedi, como eu me conduzi, façam vocês também do mesmo jeito. Façam vocês também da mesma forma. Então, quem toma Jesus como padrão, como modelo, como exemplo, e se compara, procura se igualar, procura se assemelhar a Jesus, então com certeza vai ser um cristão que tem uma boa conduta. E poderá até dizer, como Paulo diz, 1 Coríntios 11:1 de 1 Coríntios. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Tem como se imitar a Cristo? Tem. É possível imitar a Cristo? É possível se conduzir como Cristo? É. Porque justamente Jesus ele deu exemplo. Jesus deu exemplo porque é do exemplo que se faz verdadeiramente. A regra para a sua vivência, para a sua conduta, para a sua caminhada. Então, é possível sim. Jesus ele deixou o exemplo e esse exemplo deve ser seguido como eu vos fiz, como eu vos dei o exemplo. 13:15 de João, disse Jesus, façais vós também. Como eu fiz, façais vós também. Então vejamos que é necessário, como padrão de conduta na caminhada cristã, ter Jesus como esse padrão. Ter o nosso Senhor Jesus como este modelo, como este exemplo. Não é para você seguir A, seguir B, imitar A, imitar B. Existem pessoas que têm o padrão de A, ou de B, ou de C, ou de seja qual for a letra. Mas o padrão que nós devemos termos é o padrão de Jesus. Não é para nós copiarmos o homem, é para nós copiarmos Jesus. Não é para nós imitarmos o homem, é para nós imitarmos Jesus. Porque ele é o modelo, o padrão a ser seguido. Subtópico número 2. Fazendo a vontade de Deus. Então, o padrão de conduta da caminhada cristã é Jesus, subtópico 1. E para esse padrão de conduta na caminhada cristã, é preciso a gente imitar Jesus, e para imitar Jesus, verdadeiramente a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. Então, como filhos de Deus, nós, humanidade que aceitou a Jesus, se rendeu a Jesus, como filhos de Deus, na verdade, Jesus, fazendo a vontade de Deus, como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade.
Então, como se conduzir na caminhada cristã? Seguindo o padrão. Quem é o padrão? Jesus. E Jesus, sendo esse padrão, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele fez a vontade de Deus. Ele procurou fazer a vontade de Deus. Ele buscou fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus é o nosso exemplo. E se nós verdadeiramente seguirmos o exemplo de Jesus, fazermos como ele fez, com certeza nós estaremos bem conduzidos nessa caminhada cristã, nessa jornada rumo ao céu. Com certeza estaremos bem conduzidos. Olha, em João capítulo número 4, versículo número 34, olha o que Jesus disse. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Foram comprar comida para Jesus. E quando chega, Jesus está fazendo a obra de Deus. Jesus está fazendo a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? É mostrar o evangelho para com o perdido. E Jesus estava pregando para uma mulher adúltera. E quando os discípulos chegam, querem que Jesus vá comer. E Jesus diz: não, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É realizar a sua obra. Então, como se conduzir na caminhada? Fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, é que a gente façamos a sua obra. É que a gente façamos a sua obra. E quando a gente fazemos a obra de Deus, a gente estamos fazendo a vontade de Deus. E o que é a obra de Deus? A obra de Deus é pregar para o perdido. Revelar para o perdido o plano de Deus contido nas Sagradas Escrituras. Fazer a obra de Deus é a gente vivermos conforme a vontade de Deus. Fazer a obra de Deus é a gente realmente se compadecer do necessitado, do carente, do perdido, do desiludido neste mundo, sem Deus e sem salvação. É a gente se compadecer dele. Como? Ajudando-o a entrar nessa caminhada. Fazer a obra de Deus é justamente amar ao próximo. E esse amar ao próximo é justamente a gente estar próximo dele, daquele que está precisando. Estender a mão para aquele que está precisando. Lembra do bom samaritano, Lucas capítulo 10, a partir do 25? Os religiosos, levitas e sacerdotes passaram por longe. O estrangeiro, que é o bom samaritano da história, ele não passou por longe, ele não desviou o caminho. Por quê? Porque tinha o próximo dele ali. Então é isto a obra de Deus. A obra de Deus é isto. Aí você pode dizer, a obra de Deus não é ir para a igreja? A obra de Deus não é estar na igreja? A obra de Deus e etc. Focando e se enclausurando na igreja. Não é isto. Não é isto. A obra de Deus não é isto. Certo? A obra de Deus não é isto. Faz parte, sim, mas não é a obra de Deus. Certo? A obra de Deus é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, disse Jesus. Olha o que Jesus disse. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, João 6,38, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que lhe enviou? Jesus disse, voltando a João 4,34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 17:4, olha o que Jesus disse. 17 e versículo número 4 do Evangelho de João, está escrito assim, sobre a obra de Deus, a vontade de Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só,
por único Deus e verdadeiro a Jesus. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja que fazer a vontade de Deus é fazer a sua obra. Fazer a sua obra, justamente, é a gente proclamarmos as verdades absolutas de Deus para o máximo possível de pessoas que ouçam, se rendam e conheçam a Deus e a Jesus, a qual Ele enviou para salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o padrão de conduta na caminhada cristã é, subtópico 1, Jesus. Ele, como ele fez, João 13:15, ele disse, façam vocês também. Então, o próprio Jesus, ele procurou fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele procurou fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era, realmente, que ele cumprisse o plano que Deus entregou para ele cumprir. Morrer em prol da humanidade. Para salvar a humanidade. Mateus 6:10, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Jesus diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita lá no céu. Em Mateus 26:39 e 42, olha, Jesus ele estava passando pelo tremendo sofrimento de ir ao Calvário, à cruz. Mateus 26, versículo 39. Aí Jesus, sobre a vontade de Deus para a vida dele, mas a vontade de Deus para a vida dele era justamente esmagá-lo. A vontade de Deus para a vida de Jesus era esmagá-lo, era moê-lo, era castigá-lo, era derramar a sua ira sobre Jesus, para que Jesus agora, ao invés de Deus derramar essa ira sobre a humanidade, derramaria sobre Jesus. E justamente a vontade de Deus estaria sendo agora, como resultado, Jesus agora morrendo no Calvário. 26:39 de Mateus, Jesus disse, olha o que Jesus disse. E indo mais um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus pedindo para Deus ter compaixão dele. Ele ainda ia para o Calvário, ainda ia para a cruz, ainda ia passar pelo sofrimento, pela sentença, pelos açoites, pelas humilhações e etc. E Jesus já estava em agonia, orando aqui no Getsemane. Versículo 42. No versículo 42, Jesus diz, orando novamente, e indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice, sofrimento, não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, Jesus estava aqui ciente da vontade de Deus na sua vida. E ele, ciente dessa vontade de Deus para a sua vida, ele realmente mostra, realmente voluntário a cumprir essa vontade de Deus. Apesar de todos os sofrimentos, mas ele se torna voluntário a fazer a vontade de Deus. Então, aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar como Jesus andou. Parece muito difícil, impossível fazer como Jesus fez. Mas não é. É possível sim. Por que é possível? Porque para nós chegarmos no céu, é preciso passarmos pelo que Jesus passou. Claro que não vai ser
exatamente como Jesus passou, porque existe o contexto para com cada cristão, sendo que, mesmo sendo diferentes os contextos, mas o sentido é o mesmo. Olha, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. O que foi Jesus ensinou? Ele diz: ó, tudo que vós quereis que vos façam os homens, fazei-lo também vós. Justamente Mateus 7, versículo 12. Olha, a lei de ouro. O que você deseja que os homens façam para com você, faça você também o mesmo. Faça você primeiro. Se você quer que o homem lhe trate bem, ele trate também bem. Se você quer que ele faça o bem para você, faça também o bem para ele. Se você quer realmente, faça você também. Está bem claro na palavra de Deus: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. 7:12 de Mateus, 13 e 8, e também o versículo 10 de Romanos, Jesus diz, Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então vejamos que fazer a vontade de Deus é isso, é amar o próximo. E se você ama o próximo, com certeza você não vai o ofendê-lo, não vai desejar mal, não vai praguejar, não vai amaldiçoar, não vai o aborrecer, etc. Versículo 10 de Romanos 13, Paulo diz mesmo assim, ó, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse amor de palavras é um amor fajutas, é um amor falso, entre aspas. Porque o amor na prática é amar o próximo, e esse amar o próximo está contido naquilo que a gente fazemos para com o nosso próximo. Tratando bem, o ajudando, mostrando Deus para com ele, mostrando o plano de Deus para com... Isto é realmente a lei do amor, a lei de ouro, a lei do amor, a lei de ouro, a lei do amor. Então, é preciso como padrão de conduta na caminhada cristã, termos o Senhor Jesus e imitarmos o Senhor Jesus para poder fazer a vontade de Deus como Jesus fez, nós também fazemos da mesma forma, e com certeza, o subtópico 3, teremos uma vida cristã bem-sucedida. O cristão que tem Jesus como padrão, ele faz a vontade de Deus. E se ele faz a vontade de Deus, ele é um cristão que tem uma vida cristã bem-sucedida, bem próspera. Ele tem uma vida cristã bem alicerçada, fundamentada, fortalecida, firmada. Ele tem uma vida cristã realmente saudável. Ele tem uma vida cristã realmente bem nutrida, bem fortalecida. Ele tem uma vida cristã realmente de convicção. A respeito da vida cristã, o apóstolo
Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, a gente vemos o apóstolo Paulo falando sobre o atleta cristão, comparando ao período em que Paulo vivia. O atleta da época, ele corria atrás de coroa corruptível, coroa realmente comparada à coroa que a gente temos como prêmio nessa caminhada, chega nem perto. A nossa coroa é incorruptível. 1 Coríntios, rapidamente, 1 Coríntios, capítulo número 9, e versículos de número 24 ao 27, Paulo diz assim, falando sobre o atleta cristão. Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Não é assim no estádio? Todos estão correndo, mas o prêmio é só para um. E correm de tal maneira, se esforçam, treinam, se exercitam, se abstêm, se abnegam, focam para alcançar esse prêmio. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eles fazem tudo isso, esse processo, essa etapa, essa disciplina, por uma coroa corruptível. Mas nós, é incorruptível a nossa coroa. Eles, por uma coroa corruptível, eles correm de tal forma, bem disciplinados, se abstêm, bem disciplinados, para uma coroa, alcançar, ganhar uma coroa corruptível. Então nós devemos de tal forma se abster, ser bem disciplinados, porque é incorruptível a nossa coroa. Não é uma coroa, mesmo que seja de ouro, não é uma coroa mesmo que seja de prata, de bronze, como nas Olimpíadas. E na época de Paulo não era assim. Muitas vezes a coroa era simplesmente algo comparado aos dias de hoje insignificante. Versículo 26. Pois eu assim corro, Paulo dizendo, na comparação agora do atleta de lá, do atleta normal, e Paulo agora se considerando na caminhada um atleta espiritualmente, Paulo diz, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, sem certeza, duvidosa, mas assim combato, não como combatendo no ar. 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Paulo fazia de tudo, para verdadeiramente ter uma vida bem-sucedida. Não sendo negativo, reprovado, não se esforçando à toa. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Que padrão é esse? Esse padrão é o Senhor Jesus, o nosso maior e melhor padrão, modelo, exemplo a ser seguido. As pessoas geralmente se espelham em outras pessoas ilustres,
equilibradas, resilientes e etc. Mas nós nos espelhamos nesse padrão que é o Senhor Jesus. Então, em Cristo Jesus, temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. Jesus foi assim. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos de sorte. Paulo disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, onde está escrito em Filipenses 2 e 5. O que houve em Jesus, o mesmo sentimento, devemos termos também. E Jesus deixou bem claro, 11:29 de Mateus. Aprendei de mim. 13:15 de João, repito novamente. Como eu fiz, disse Jesus, fazei vós também. Ou seja, Jesus dizendo, me imite, me copie, procure fazer o que eu estou fazendo. 16:24 de Mateus, Jesus disse, quem quiser me seguir a mim, seguir o meu padrão, o meu estilo, pode me seguir. Agora tem que deixar tudo de lado. Tem que deixar todo o impedimento. Tudo que é embaraço. Hebreus 12:2. 12:1. Tem que deixar todo o embaraço para seguir Jesus. Então, resumindo, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Então, o padrão de conduta na caminhada cristã é Jesus. E esse padrão é o nosso padrão de vida, nosso estilo de vida. Aonde devemos, a cada dia, olhando para Ele, fazermos o que Ele fez. Procurarmos fazer o que Ele fez. O que é que Jesus procurou fazer? Fazer a vontade de Deus. Jesus ele procurou fazer a vontade de Deus. E quando Jesus procurava fazer a vontade de Deus, logicamente, ele fazia a obra de Deus. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E o que é prudência? E o que é prudência? Prudência é uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, a prudência é essa atitude, é essa virtude, qualidade maravilhosa. A prudência é uma qualidade maravilhosa que nos permite agir. A prudência é para nos fazer agir com todo e devido cuidado. Com todo e devido cuidado. Com toda a moderação, equilíbrio. Diante das situações desafiadoras, negativas, adversas, que vêm sobre nós. Então, a prudência nos faz ter esse equilíbrio, esse cuidado, para que a gente possa discernir. E diante dessa situação, fazermos as escolhas mais adequadas, mais assertivas, para a gente realizarmos o bem.
para a gente tomarmos a escolha necessária. Olha a prudência de Jó. A prudência de Jó foi tremenda. Jó ele perdeu 10 filhos, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua saúde, mas mesmo assim, ele não atribuiu culpa a Deus. Ele não atribuiu realmente Deus como culpado. Mas ele, em tudo, ele adorou a Deus. Ele rendeu graças a Deus, ou seja, ele teve prudência. Então, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então, na caminhada tem que ter prudência. Essa prudência vai servir justamente para evitar os deslizes. Essa prudência vai fazer com que a gente haja com todo cuidado e moderação, equilíbrio, para que a gente possa continuar a caminhada e não parar a caminhada. E a prudência vai fazer isso. Lembra das 10 virgens de Mateus 25? As prudentes, que eram 5, das 10 eram 5 prudentes, elas iam à caminhada, precisavam levar uma lamparina para iluminar o caminho. E elas levaram a lamparina cheia e ainda levaram a reserva para a reposição e o fogo, a luz, não apagar. Significa o quê? Prudência. Aquelas que não eram prudentes não levaram reserva. E o que fizeram? Pediram emprestada as prudentes. E as prudentes, olha só, a atitude de agir com cuidado e moderação, equilíbrio, para poder fazer a melhor escolha. As prudentes disseram, olha, não, a gente não podemos emprestar a vocês. Porque se a gente emprestar a vocês, então a gente não vai concluir a nossa caminhada. Vai faltar para nós também. A gente vai ficar na caminhada. Mas faça o seguinte, vão e comprem. Vão e comprem. Mateus 25, deixa me ver. Mateus 25. Rapidinho. Para a gente tirarmos a conclusão em melhor definição. Mateus 25, parábola das 10 virgens, falando sobre as prudentes. Mas as prudentes, versículo 9, 25 de Mateus. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Pedir emprestado às insensatas, às prudentes. Mas as prudentes disseram, olha, se a gente emprestar a vocês, olha. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, se a gente emprestar, vai faltar a nós e também a vós, e não completaremos a caminhada. Então, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então, prudência é isto. Vai permitir com que haja com todo cuidado, moderação, equilíbrio, para poder discernir e, dentre estas negatividades e adversidades, poder fazer a melhor escolha, tirar o melhor aprendizado, a melhor lição, a melhor maturidade, crescer diante dessa situação. Provérbios capítulo 16, versículo número 16, está escrito assim: quanto melhor é a... Deixa-me ler aqui que na Bíblia fica melhor de eu ler. A minha visão não está tão legal. Provérbios 16, e versículo número 16, diz assim a palavra de Deus:
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Olha só como a prudência é importantíssima. Então, no subtópico número 1, nós temos que fazer a caminhada com prudência e sabedoria. Falamos sobre a prudência. Então, a prudência é essa virtude que nos permite agir com moderação, com todo o cuidado e realmente tomarmos as escolhas mais assertivas e necessárias para o nosso bem. Então, a prudência é maravilhosa. E agora veremos subtópico número 2. Não andeis como nécios. Não andeis como nécios. Justamente, essa expressão é baseada no versículo da leitura em classe, aonde no versículo 15, do capítulo 5, 5 e 15, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. Aí diz, não como nécios, mas como sábios. Então, no subtópico aqui, nós temos não andeis como nécios, que é justamente a parte do versículo 5, 15, na verdade. Então, não andeis como nécios. Então, o apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. Nécio é louco. Baseado no versículo 15 do capítulo 5. Então, essa palavra nécios, cujo adjetivo é asopos, no grego, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Então, essa ideia de não andeis como nécio é justamente essa ideia de alguém que é insensato, de alguém que é tolo, de alguém que é ignorante. Que na realidade significa ser nécio, ter uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovido de luz divina. Ou seja, resumindo, significa estar imerso, o nécio significa estar imerso numa jornada de pecado. Significa viver sem Deus na vida, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus na sua vida. Este é o nécio. Final do subtópico nos diz assim, o apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Ou seja, os nécios, os desprovidos de luz divina, os nécios, os que verdadeiramente têm uma ignorância espiritual, ou seja, vive uma vida sem sentido. E se vive uma vida religiosa, é um ostracismo religioso, ou seja, é uma vida que realmente não tem consistência na palavra de Deus. Então, não andeis como nécios. Então, fazendo essa caminhada, trilhando essa caminhada rumo ao céu, não é para andar como nécio, ou seja, um desprovido de Deus, um ignorante espiritual, alguém que não tem sabedoria, alguém que verdadeiramente está imerso, mergulhado na vida de pecado. E quem vive na vida de pecado, Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os nécios não têm como agradar a Deus. Por quê? Porque vivem uma vida louca. Porque vive uma vida realmente sem espiritualidade alguma, sem orientação alguma do Espírito Santo, sem orientação alguma da palavra de Deus, sem procurar agradar a Deus. Ao contrário, vive na tremenda carnalidade, mergulhados no pecado. Subtópico número 3. Então, subtópico 1, não andeis como nécios, que é do versículo 15 do capítulo 5.
primeira parte. E o versículo mesmo, ele diz que não é para andarmos como nécios, mas sim como sábios. Então, o subtópico número 3 justamente já vai trazer essa próxima parte do versículo 15 do capítulo 5, que é andeis como sábios. Andar como sábio. Não é para andar como nécio, louco, mas é para andar como sábio. Então, o sábio aí, no grego, a palavra sábio é sopos, que significa uma pessoa hábil, que significa uma pessoa perita. A sopos, na verdade, é nécio, é louco. E sopós é verdadeiramente uma pessoa hábil, uma pessoa perita, uma pessoa especialista, uma pessoa inteligente espiritualmente. Porque tem o inteligente naturalmente, mas aqui é inteligente espiritualmente, que é chamada essa inteligência de sabedoria. Então, essa qualidade, esse adjetivo sopós, que é para a palavra sábio no grego, descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Então, sopós, esse adjetivo que é do grego para a palavra sábio, significa um perito, uma pessoa hábil. E o que é uma pessoa hábil ou perita? Perito, especialista. Significa uma pessoa que é dirigido pelo Espírito Santo. Significa uma pessoa que é orientado pelo Espírito Santo. Significa uma pessoa que é dominado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Então, essa pessoa, seu andar, esse perito, essa pessoa hábil, seu andar é com discernimento, com sabedoria. E essa sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve fazer ou não. Essa é o que vai fazer a diferença na vida do que está caminhando. É por isso que há essa crise de identidade. Porque, na verdade, o cristão que é realmente pelo Espírito Santo vive uma vida realmente bem-sucedida, porque é sabiamente dirigida pelo Espírito Santo. E se o cristão ele não está dirigido pelo Espírito Santo, então ele vive uma vida nécia, uma vida louca, uma vida insensata, desprovida de Deus. Então, contudo, essa sabedoria, é importante dizermos que essa sabedoria não é humana que estamos falando aqui. Ela é divina. Ela não surge de cursos acadêmicos, alguém vai para uma faculdade e vai adquirir sabedoria. Não, vai adquirir conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria é o que faz o ser humano verdadeiramente tomar as melhores das decisões possíveis para a sua vida. Então, essa sabedoria não surge em cursos acadêmicos. Ela é espiritual. Ela vem de Deus. Vem de cima. Vem do céu. Então, por meio dessa sabedoria, é por meio dessa sabedoria que andamos em santidade. Ela vai ter como resultado na vida do cristão, nessa caminhada, uma vida de santidade, uma vida separada do pecado. Uma vida sem profanação. Então, por meio dessa sabedoria, andamos em sabedoria, em santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por meio dessa sabedoria, nos tornamos semelhantes
ao Senhor Jesus. Porque é essa sabedoria que vai nos levar a fazer a vontade de Deus. É essa sabedoria que vai fazer com que realmente a gente até se abnegue, se abstenha, renuncie em prol de fazer a vontade de Deus. É essa sabedoria. Porque a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Ou seja, os seus passos eram passos dados conforme Efésios, capítulo 5, versículo número 15, a primeira parte do versículo. Eram passos dados prudentemente, andando com sabedoria, com todo cuidado e moderação, equilíbrio. A resumo, tópico 2. A sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Então, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria, então vai levar ele a discernir entre o que deve ou não fazer. Então é preciso, para que isto seja resultante sobre nossas vidas nessa caminhada, termos a prudência e a sabedoria. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Tópico número 3. Vencendo os dias maus. Vencendo os dias maus. Primeiro subtópico, remindo o tempo. Então, no contexto de remir o tempo, a palavra remir, no contexto remir o tempo, é uma expressão era usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Então, os compradores, que é um dos sentidos da palavra remir, porque a palavra remir tem a ver com comprar e tem a ver com verdadeiramente aí a questão de perdoar, resgatar. Né? Então nós temos aí que verdadeiramente o apóstolo Paulo, quando ele fala de remir o tempo, baseado no versículo 16 do capítulo 5, remir o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo. Então, remir o tempo, Paulo está se referindo aqui em relação a verdadeiramente se conduzir de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo, ou seja, andar na contramão do mundo. Então, no contexto do que Paulo escreve aqui, o versículo 16 e Efésios capítulo 5, remindo o tempo, é a forma que ele faz a atenção, a advertência, para que o cristão ele possa se conduzir de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo. Ou seja, olha o que Paulo fala aos Colossenses capítulo 4, versículo número 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Então, andar com sabedoria para com os que estão de fora. Esses que estão de fora, Paulo está dizendo assim, que esses que estão de fora é o mundo. É o mundo. Então, o cristão ele tem que andar com sabedoria para que verdadeiramente os que estão de fora possam ver Cristo, o padrão de nossa caminhada, de nossa conduta, em nossas vidas. Não ao contrário, o cristão ser visto como não cristão. Como um crente falso, como um cristão falso, como um cristão sem conduta, sem testemunho.
Então é isso que Paulo está dizendo, 4 e versículo 5 de Colossenses. Andando com sabedoria. Andai com sabedoria para os que estão de fora, ou seja, para os que não são crentes, remindo o tempo. Remindo o tempo é essa realidade. Aproveitar as oportunidades. Se conduzir de maneira proveitosa, de maneira exemplar. De maneira proveitosa é de maneira exemplar para com os que estão de fora. Não sendo igual ao mundo, mas diferente do mundo. Subtópico número 2. Remindo o tempo e a volta do Senhor Jesus. Então, quando se fala a respeito de remir o tempo, entre os cristãos primitivos, os cristãos primitivos, quando se falava remir o tempo, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, eles esperavam esse acontecimento a qualquer momento. Então, remir o tempo, que é aproveitar de maneira proveitosa e sábia as oportunidades nessa caminhada, então significa remir o tempo e a volta do Senhor Jesus. No contexto da igreja primitiva, eles estavam esperando a qualquer momento esse retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Então, no sentido de remir o tempo, eles estavam esperando. Os cristãos, eles estavam esperando, eles tinham em mente que Cristo voltaria hoje, esperando já hoje, esperando já amanhã, esperando já de momento. Assim também o cristão. Ele tem que esperar Cristo agora, não é amanhã, é agora. Se Cristo não vier hoje, espera amanhã. E com isso ele vai estar esperando de maneira prudente, de maneira sábia. Então, remindo o tempo e a volta do Senhor Jesus. Então, na volta do Senhor Jesus Cristo, não percamos tempo com coisas banais. Não se embarace, Hebreus 12:1, com as coisas dessa vida. Paulo a Timóteo falando também. Não se embaraça com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo, com as coisas banais, com as coisas que não trazem proveito, não trazem edificação. Então, não se embaraçar com isto. Não se prender a este mundo. Não se prender a esta vida. Existe uma vida futura. Então, quando se trata da volta do Senhor Jesus, o cristão ele está focado, esperando Jesus a qualquer momento. Porque é num abrir e fechar de olhos que a qualquer momento ele volta. 15:51 de 1 Coríntios, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta, e a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e depois nós seremos transformados. Na linguagem de Paulo, 1 Tessalonicenses 4:17, e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Subtópico número 3. Os dias são maus. Os dias são maus. Tá? No versículo número 16. Paulo aos Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Fizemos o subtópico anterior sobre a questão do remir o tempo.
que é a primeira parte do versículo 16. A segunda parte do versículo 16 do capítulo 5 é os dias são maus. Resumindo o tempo, porque os dias são maus. Esses dias são maus revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tornar o nosso tempo, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Esses dias são maus. E são maus porque estamos inseridos nessa sociedade, estamos inseridos nesse mundo. E esse mundo, se nós não tivermos a prudência e a sabedoria, ele nos levará, nos dominará pelo pecado. E tomará o nosso tempo, levando-nos à prática do mal. Então, remir o tempo, porque os dias são maus porque se não estivermos atentos, esses dias maus nos levam ao pecado, nos levam ao mal, nos roubam o nosso tempo e não aproveitamos o nosso tempo para com Deus. Os dias são maus. Se não tivermos cuidado, os dias são maus. Então, a internet rouba o nosso tempo. E nós não temos tempo para aproveitarmos, para orarmos. Os dias são maus. Então devemos aproveitar o tempo para fortalecer a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Então os dias são maus. Então devemos aproveitar esse tempo porque os dias são maus. Porque a sociedade não vai nos dar essa chance. Mas Deus nos dá a sabedoria e a prudência para que diante desses dias maus nós tenhamos dias bons. E mesmo no dia mau, tirarmos lições e aprendizagens para lermos a Bíblia, orarmos, nos fortalecermos espiritualmente, praticar o bem, nos consagrarmos, nos santificarmos, nos separarmos do que a maioria estão fazendo. De andarmos na contramão do mundo e congregar, nos reunirmos, como disse Paulo, 1 Coríntios 14, 26, nos reunirmos para as coisas de Deus. Seriedade, ordem e decência. Não para brincadeira, não para perder tempo, mas para ganharmos e aproveitarmos este tempo da melhor maneira possível. Gálatas capítulo 6, versículo número 10. Então, enquanto temos tempo, ou seja, aproveitarmos o tempo nos dias maus. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Então, nos dias maus, diante dos dias maus, sabemos aproveitarmos esses dias maus. Como? Enquanto temos tempo, fazemos o bem. A todos. Fazermos o bem a todos. Ou seja, sem acepção. Se fizermos o bem a quem nos faz o bem, que bem tem aí? Que proveito tem aí? Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus, Jesus diz que o mundo também faz assim. Se nós fizermos, nós estamos semelhantes ao mundo.
Então, fazermos o bem a todos, ou seja, sem acepção. Fazermos o bem a quem nos fez o mal. Olha só, 5,44 de Mateus. Amarmos aquele que nos maldizem. Orarmos por aqueles que nos perseguem. Fazermos o bem a todos. Às vezes o cristão só quer fazer o bem ao líder, lideranças. Tem que fazer? Tem. Porque está dentro do termo todos. Mas o todos, esse máximo, é todos. Não é um exclusivismo. Não é um exclusivismo. Fazemos o bem a todos. Olha o que diz a palavra. Principalmente, mas principalmente aos domésticos na fé. Fazemos o bem a todos não significa só o crente. Não significa só o cristão. Mas significa que, em especial, ao cristão. Mas se não tem um cristão precisando, então tem um não cristão precisando, então fazermos a ele. Pessoas doentes, você pode ajudar? Ajude. Pessoas construindo, ajude. Pode, ajude. Pessoas com insegurança alimentar, ajude. Independente. Mas principalmente o doméstico na fé. Principalmente o crente. O cristão. Hebreus 10 e 25. E congregar. Congregar. Se reunir. Cultuar. Para cultuar. Se reunir é congregar. Para cultuar com um objetivo. Adorar a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Aprendermos mais de Deus. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus. Se você ficou até o final, é importante compartilhar ou, em especial, se inscrever para fortalecer mais e mais este canal. E compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe. Fica a seu critério. Não tem problema se assim não fizer. Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.